Expandindo com amor e alegria. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast A Expansão 1111. E eu sou Sinara Novaes. Hoje a gente traz como entrevistada a nossa querida Camila Paiva. Seja bem-vinda, Camila. Gratidão, meu amor. A Camila veio falar sobre o processo dela, a transformação dela ao longo desses anos. Tudo que fez ela mudar a visão dela sobre a vida, sobre ela mesma. Como foi que ela expandiu a consciência dela, expandiu-se também espiritualmente. Camila, por favor, fale do seu processo. Primeiro eu quero agradecer, meu amor, por essa oportunidade maravilhosa da gente compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência. E assim, a minha experiência de busca pela espiritualidade, ela veio desde muito cedo. E eu percorri vários caminhos, né, até chegar aqui. Então, primeiro pelas religiões convencionais, né, fui católica, assim, criança, fiz, né, batizei, primeiro Eucaristia, tudo aquilo. A partir dos 12 anos eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E me converti aos 14 e fiquei quase 20 anos dentro da igreja evangélica. E aí passei por alguns processos na minha vida, né, alguns questionamentos, porque dentro da igreja eu tenho várias crenças e sempre foi me ensinado que eu não podia questionar aquilo que era ensinado, porque era como se eu estivesse questionando a Deus. Mesmo que muitas vezes aqueles ensinamentos para mim não fizessem muito sentido. Mas era pecado questionar, então... Mas chegou um momento da minha vida que eu tive depressão, né? O meu marido sofreu um acidente e veio a falecer, e foram tantas coisas que aconteceram, que as respostas que eu tinha, que eu recebi dentro da igreja, que são os mistérios de Deus que não foi dado ao homem saber, aquilo já não contemplava o meu coração. E aí eu, por conta própria, comecei a estudar outras religiões, estudar sobre espiritualidade. Eu comecei a frequentar o centro espírita, que me ajudou muito, me trouxe outra compreensão também. São degraus, né? Exatamente. E aí eu comecei a estudar mais a fundo outras religiões também. Mas chegou um ponto que eu vi que tinha mais do que aquilo, né? Deus, como eu imaginava, ele não podia estar preso dentro de um livro, dentro de uma doutrina, dentro de um povo. Deus, ele era eterno, infinito. Não tem como um ser humano dizer, não, Deus, tudo que tem sobre Deus está aqui nesse livro, seja ele a Bíblia, seja ele o livro de Kardec, seja ele o Corão. Não importa, mas assim, a gente não tem essa capacidade de limitar Deus. E a partir daí eu nem sabia o que eu estava buscando. Sabia que tinha algo a mais, mas eu não sabia nem como procurar. Então eu começava a colocar no Google, né? Na época não tinha o ChatGPT, então eu botava quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, por que o universo foi criado. E assim, eram muitos questionamentos, aqueles questionamentos existenciais que acho que todo ser humano no fundo tem, né? Esse questionamento, esses questionamentos. E aí foi quando eu conheci o professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto, ele foi um grande marco na minha vida, porque o professor Hélio Couto, ele estuda, ele fala sobre a física quântica aplicada à nossa vida, ao nosso cotidiano. E aí, quando eu comecei a assistir os vídeos dele, eu chorava horrores, porque eu dizia, era como se aquela informação estivesse em mim, em algum lugar bem guardado. E quando eu ouvia aquilo, eu dizia, é isso, faz todo sentido, eu sabia. Então, assim, quando eu conheci o professor Couto, ele tem o Caminho das Palestras 1 e 3, e são mais ou menos 103 vídeos, cada vídeo com 2 horas e 40 a 3 horas de vídeo. E eu assisti todos os vídeos em um mês. Eu não fazia outra coisa da vida, era comendo. O que eu estivesse fazendo, andando, porque eu estava de férias na época, então eu só vivia para assistir os vídeos. No conhecimento. E assim, eu sofri muitas catarses, que as catarses são justamente essas limpezas, essas quebras dessas crenças que a gente teve, né? E aí a gente expandia a nossa consciência para ver que o mundo, o universo, a gente, ele vai muito mais além do que aquilo que nos ensinaram.
E aí, a partir daí, tudo que era relacionado à física quântica, que falava sobre energia, eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar. Então, o Reiki, né, que eu fui fazer o curso de Reiki, sobre o Tantra, barra de Axis, cromoterapia, tudo que tinha a ver com energia, que estava ligada a isso, eu comecei a estudar e a pesquisar. E até que eu cheguei a Ayahuasca, que é a medicina sagrada, é uma medicina ancestral, né, que ela foi inicialmente ela foi feita pelos indígenas, pelos povos originários da Amazônia, tanto da região do Brasil, Peru, Bolívia, em vários locais. E ela é uma biotecnologia ancestral, né? Ela não é um chá, porque ela é uma biotecnologia, ela é uma ferramenta que nos ajuda a expandir a nossa consciência. E quando eu comecei a ver sobre a ayahuasca, porque ainda todo o material que tem na internet é muito superficial, porque muito pobre, né, muito longe do que é a realidade, porque realmente para você conhecer a ayahuasca você precisa ter experiência. E como eu não queria, né, por causa de todas as minhas desconstruções, eu não queria nada ligado à religião, então eu queria ter a experiência com a ayahuasca, mas nessa linha dos povos originários. E foi quando uma amiga me indicou, e eu fui na Aldeia Verde, que é aqui em Maceió, e eles trazem periodicamente grupos de indígenas, pajés, caciques, que conduzem a cerimônia da ayahuasca, os moldes como eles fazem, né, desde a ancestralidade deles até hoje, com essa cerimônia sagrada, com a consagração da medicina ayahuasca. E aí eu foi assim, uma experiência que eu não entendi nada, eu só fiz muita limpeza, diarreia, e eu não entendia nada. E eu disse, meu Deus, nunca mais eu tomo isso na minha vida, pra que eu vim pra cá? Pra que eu vim pra isso? Eu nunca mais eu vim pro negócio desse, assim, eu saí. E aí, com 2 dias depois, né, e eu dizendo assim, eu fui lá para me conectar com Deus, para me conectar com a espiritualidade, e eu só senti dor e diarreia, e para que eu fiz, tem que ter um sentido, e eu ficava pedindo, né, a Deus para me trazer o sentido, para eu compreender aquilo. E aí, uns 2 dias depois, eu nunca tive uma mediunidade desenvolvida, né? Ostensiva, assim, de ouvir coisas, mas 2 dias depois eu ouvi uma voz dizendo assim, ó, vá lá e confira tal coisa. Abrindo já o campo. Confira tal coisa. E eu, uma coisa tão, assim, nada a ver do que que estava assim na minha vida acontecendo. E eu fui lá. E quando eu fui conferir, era exatamente a informação que era que trouxe vamos dizer, essa revelação. E eu não fiz. Desculpe interromper você, Camila, mas você acha que essa voz que você escutou foi de algum mentor seu? Não, aí depois eu comecei a entender que foi a minha própria consciência, né? A minha própria consciência trouxe para mim de ir lá e conferir tal coisa. E quando eu vi, era exatamente aquilo que a consciência trouxe. Sim. E era algo que alguém que eu amo muito fez algo de ruim contra mim. Então, na época, eu avaliava, né, algo de ruim contra mim. Então, aquilo me magoou muito, me deixou ferida e tal, porque a pessoa fez isso e tal. E aí, depois, eu continuando pesquisando sobre a ayahuasca, eu conheci o Rex Thomas. Sim. Que é o puro amor, a pura luz, e ele é maravilhoso. Gente, quem não sabe, o Rex Thomas Okabuye é um africano. Isso, ele é originário da África. E ele mora hoje no Brasil, ele é jornalista, e ele fundou os Terapeutas Sem Fronteiras, né? Foi ele que criou, né? Ele criou os terapeutas, e ele tem um instituto, é o Instituto Rex Thomas, e ele tem lá diversos cursos, diversas atividades que trazem mais expansão de consciência, que ajuda você e também ajuda você a ajudar outras pessoas. Sim. E aí eu tinha visto que ele tinha uma imersão de 21 dias lá no Instituto, e eu estava bem, né, bagunçada com tudo isso, né, que tinha acontecido, essa revelação que eu tinha tido, e eu decidi fazer os 21 dias, e a gente fez os 21 dias,
E no final dos 21 dias tinha uma outra cerimônia com a ayahuasca. Eita. E aí eu fui para essa cerimônia, porque como da primeira vez eu disse, eu não volto mais, mas como ela tinha me trazido essa revelação tão, para mim foi tão impactante, né? Eu digo, não, eu quero conhecer mais a fundo o que é isso, que me trouxe uma informação dessa. Sim. E aí eu fui para a cerimônia, e saí da cerimônia mais bagunçada. Olha, era um processo assim que bagunçou muita coisa assim dentro de mim. Enfim, e aí voltei para Maceió, e aí no meu dia a dia, né, eu tinha uma escolha, né, a gente sempre tem as escolhas. Sobre essa pessoa que tinha feito algo para mim, que na época eu julgava como sendo algo ruim, né, que eu podia me vingar, que eu podia fazer algo para prejudicar ela, eu podia nunca mais olhar para a cara dessa pessoa, eu decidi amar essa pessoa. E tratar ela com amor, mesmo ela sabendo que eu sabia, mesmo eu sabendo de tudo, eu resolvi tratar ela com amor. E eu praticava diariamente, toda oportunidade que eu tinha de fazer algo pelo bem dela, para fazer algo que ela percebesse o meu amor, eu fazia. Mesmo estando ferida, mesmo estando com dor, mesmo estando machucada, eu escolhi praticar o amor. Porque nesse todo o meu processo eu vi que todos os mestres que passaram por aqui, Buda, Jesus, Gandhi, Krishna, Maomé, Chico, todos, São Francisco de Assis, Maria Teresa, todos os grandes mestres, eles tinham uma mensagem única, que era o amor incondicional. E amar o outro, quando ele nos dá motivo para amá-lo, é muito fácil. E foi a mensagem de Jesus. Nossa, que lição. E eu decidi, nessa época, eu disse, eu vou praticar o amor incondicional, mesmo que aos meus olhos e aos olhos de outras pessoas, aquela pessoa não mereça. Mas eu vou praticar o amor. E eu diariamente praticava o amor, não só com essa pessoa, mas com várias situações que aconteciam na minha vida, né? Eu já fui muito envolvida com política, com questões, então muitas pessoas às vezes me criticavam, faziam um vídeo me esculhambando, ou falavam. E todas essas pessoas eu sempre praticava o amor, imaginava uma cascata de luz sobre a vida daquela pessoa, sobre a família daquela pessoa. Não importa, às vezes a minha irmã, a minha amiga, você viu fulano, falou isso, aquele, aquele. Eu disse, mulher, não diga isso não diga isso não. Oh, ele manda muita luz, que luz eu quero que ela se lasque. Eu, não diga isso não. Porque com a física quântica você aprende, né? Que toda energia que você emana, ela volta para você. Então, se eu quero ter uma vida cheia de luz, cheia de amor, eu vou emanar luz e amor, não importa, porque ela vai voltar a energia vai voltar para o endereço que ela saiu. Para você praticar isso, Camila, não é tão simples. Não é. É um trabalho que você tem que fazer interno, sobre-humano, eu posso dizer, para poder você olhar para aquela pessoa que lhe feriu, aquela pessoa que fez algo que fez mal para você ou para alguém que você ama. E ali você ressignificar e dizer, não, eu escolhi amar. E eu praticava isso, não era todo dia, era cada respiração. Porque a cada vez que o pensamento trazia algo que a pessoa fez, ou que alguém fez em mal, né, contra mim, que eu imaginava ser de mim, na hora eu emanava amor, eu mandava luz. E aí eu vinha nessa frequência dessa prática. E aí, uma coisa que me ajudou muito foi o triângulo sistêmico, né? Que é uma terapia divina, maravilhosa, que também foi criada pelo Rex Thomas. Então, quando a gente saiu lá dos 21 dias do Rex, então a gente conheceu a ferramenta do triângulo, então foi uma coisa que foi me ajudando, me harmonizando. E aí, uma das professoras e terapeutas do triângulo, a Elis maravilhosa, ela foi para Maceió para fazer um curso, veio para cá para dar um curso de triângulo sistêmico. E aí eu já tinha feito uma sessão com ela, e aí a gente ficou amiga e tal, ela vinha acompanhando o processo, e aí a gente participou do curso dela, e no final do curso da Elis tinha uma cerimônia de ayahuasca. E aí
Eu fui para a cerimônia, né? Essa era uma cerimônia praticamente particular, porque só tinham 3 pessoas vivenciando, e estava ela como condutora, o esposo e mais uma amiga, apoiadora. E quando eu fui para a cerimônia, eu disse, né, para a consciência, porque a ayahuasca ela é uma consciência viva. E eu vou entrar já como é que ela age, né, na gente. Me explica uma coisa, desculpe, Camila. Explica para o pessoal que ainda não entende essa questão de consciência, o que é? Então, eu vou contar depois de eu contar a minha experiência, que aí vai ficar mais fácil a gente entender o que é a consciência. E aí, quando eu fui para iniciar a cerimônia, eu fui, né, mas eu vinha nessa vibração do amor, porque era isso que eu vinha praticando no meu dia a dia. Apesar das dores que eu tinha, das decepções, né, daquele que eu interpretava como um sofrimento, mesmo assim eu praticava o amor. Quando eu fui antes de consagrar a medicina, eu disse, né, assim, para a consciência, eu disse, madre, né, que como os indígenas, eles veem ela como uma mãe, como uma professora, que é aquela que ama, que cuida, que ensina, que acolhe. Eu disse, madre, me ajuda a compreender o que eu preciso compreender. E eu tomei a medicina e foi a experiência mais incrível da minha vida. Eu estava super consciente, eu estava vendo as 2 pessoas ao meu lado, eu estava vendo as pessoas que estavam conduzindo. Eu não tive miração, que muitas pessoas relatam na experiência com a ayahuasca, que é você ver mandalas, ver feixes de luzes coloridas. Eu não tive nada, eu simplesmente estava ali. E eu me integrei com a fonte, com Deus, com tudo que existia. E eu não sabia nem, não foi um download de informação, não foi uma informação que eu acessei, eu era todas as informações. Então todas aquelas dúvidas existenciais, todos os meus questionamentos, eles simplesmente sumiram, porque eu era todas as informações do mundo. E o que foram essas informações? Quais foram essas informações que mudaram completamente a minha vida e a minha forma de viver? A fonte, Deus, ela não é uma entidade. Ela não é um ser, uma pessoa. Vamos imaginar o cosmos antes do planeta, antes do Big Bang, antes de ter tudo. Vamos imaginar só o infinito do cosmos. Ele era todo preenchido por uma energia, átomos e moléculas que vibravam numa velocidade extrema, que eu vou denominar como amor incondicional, porque é o que a gente compreende como o sentimento mais elevado que alguém possa ter. Existe um médico chamado Hawkins, que ele fez uma escala que chama escala de Hawkins. E ele, como todo átomo ele tem um campo eletromagnético, né? Todo elétron ele tem um campo eletromagnético. Então esse campo ele vibra. Como a gente é feito de átomo, como tudo é feito de átomo, tudo tem um campo eletromagnético. Então tudo está vibrando. E aí o que ele fez? Ele pegou uma pessoa triste e mediu em hertz quanto vibrava o campo eletromagnético daquela pessoa. Uma pessoa apática, uma pessoa com ódio, uma pessoa com coragem, uma pessoa com gratidão, uma pessoa comum. E ele percebeu que quanto mais elevado, mais nobre o sentimento, mais rápido vibrava o campo daquela pessoa. Então, quanto mais um sentimento mais denso, ele vibrava mais devagar o campo. Então, ele fez uma escala. E aí, o amor incondicional é aquela vibração que a gente nem alcança, de tão rápido, de tão elevado que ele vibra. Então, a fonte, ela é aquela pura energia, de puro amor, vibrando numa velocidade incompreensível para o ser humano. E a fonte, ela era puro amor e a pura luz, e ela tinha todas as informações existentes no cosmos, ela era tudo que estava ali, mas ela era só energia. E para que ela fosse onisciente, ou seja, soubesse de todas as coisas, que ela fosse onipresente, que ela estivesse em todos os lugares,
ela precisava ter as experiências. Por quê? Porque uma pura energia que vibra no cosmos, ela não come um bolo de chocolate. Verdade. Uma pura energia, ela não gera um filho. Ela não toma um banho de mar. Ela não tem relação sexual. Ela só vai ter informação se ela viver na prática. Não tem aquilo que a gente diz, você só sabe quando passa na pele? Sim. Como é que a fonte ia saber? Ela era por amor, mas como ela ia saber como é estar triste? A dualidade. Como é que ela ia saber como é que eu vou me sentir se eu como é casar com outra pessoa, como é gerar um filho? Uma energia não faz isso. Então ela decidiu, ela quis, porque a natureza da fonte é a expansão, porque ela é infinita. Então, como é que a gente se expande? Através das nossas experiências, porque a gente tem uma experiência, a partir dali a gente absorve informação, e quando eu absorvo informação eu me expando. Então toda a experiência que você aprendeu a andar, aí eu tenho informação de como é que anda, então eu já vou me expandindo, agora eu vou aprender a correr, e é assim que a gente é. Por quê? Porque a gente é a própria fonte. A natureza da fonte é se experienciar para continuar se expandindo, porque ela é eterna e infinita. E aí a fonte disse, então como deve ser um passarinho? Como deve ser uma árvore? Como deve ser uma célula? Como deve ser... Então, tudo que existe no cosmos, no universo, no mundo, ela tem que ter um início. Nada pode... A física diz, nada pode surgir do nada. Ela precisa ter um início. Então, de onde vem a água? São 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. De onde vem esses átomos? Eles tiveram uma fonte. Então a fonte quis se experienciar como deve ser uma água, como deve ser se eu for um líquido, se eu for um ar, se eu me juntar 2 átomos de oxigênio, um de carbono mais 2 de oxigênio forma CO2, um nitrogênio, e eu for um ar. Então a fonte, ela é tudo. O nosso respirar, ele é sagrado, porque é a fonte respirando a própria fonte. É a fonte, Camila, tomando a própria fonte de água. Então, tudo que existe, ela veio de uma fonte. É a fractal da fonte. É a fonte se experienciando. Porque como é que ela ia saber onisciente se ela não vivesse essas experiências na matéria? Porque uma energia não pode abraçar outra pessoa. A energia, ela precisa da densidade para que ela tenha experiência na materialidade. E aí, o que acontece é como o gelo. O gelo é quando as moléculas da água elas estão vibrando mais devagarinho, vibrando mais lentamente. Você pega o gelo, bota na panela e você começa a dar energia para aquele gelo, fogo. O que acontece é que as moléculas começam a se agitar, termina se transformando em água. Você continua dando energia, aquela água continua absorvendo energia, calor se transforma em vapor, mas não deixa de ser água. Então a fonte, ela diminuiu a densidade dela, né? A vibração dela foi diminuindo até que ela se transformasse na matéria, em algo denso, para que aquilo pudesse viver as experiências e ela pudesse saber. Então, mas a fonte quer saber o que é morrer, o que é matar alguém. Imagine eu lhe chamar, diz assim, Narinha, vou fazer um filme. Esse filme vai ser, olha, ele vai trazer uma mudança na sua vida. Todo mundo vai assistir esse filme vai ser maravilhoso. Agora no filme você vai ser uma assassina, uma drogada. É só o seu personagem, sabe? Mas esse filme ele vai ser muito importante, porque ele vai trazer muitas informações para as pessoas. Você vai dizer, tudo bem, eu sei que eu não sou o personagem, eu sou a Sinara. E você vai lá viver o personagem e você volta para onde você vem. Então nós somos o personagem. Imagine que a fonte, sendo eterna e infinita, ela viveu 80, 90 anos nesse personagem aqui, para ela não é nada, ela só está vivendo uma experiência e está tendo as informações do que. E não está ninguém fazendo nada contra ninguém. Porque fulano fez isso comigo. Não, é a fonte fazendo com ela mesma para viver a experiência. Como é que eu vou me sentir? Como é o sentimento de eu não lembrar que eu sou a fonte? Porque não faria sentido a fonte lembrar que ela era a fonte. Sim. Porque se ela lembrasse que ela era a fonte, ela ia só viver as experiências de amor, paz, gratiluz. E aí,
ela não ia saber tudo. Então, como é que ela ia ser onisciente se ela só soubesse as experiências da luz? Imagine que a gente vivesse em um país em que o sol não batesse. A gente só via de noite, era de noite, de noite, de noite, de noite. Eu nunca ia saber o que é a luz, porque o sol vivia na escuridão. Do mesmo jeito, em um país que só fizesse sol, nunca escurecesse. Para eu saber a diferença entre a luz e a escuridão, eu tenho que viver os dois lados. E a fonte, ela só está se experienciando. É como um celular. Vou mostrar aqui rapidinho. No celular, Sim. a gente pode aumentar ou diminuir a intensidade da luz. Ela não deixa de ser a lanterna. Ela não deixa de ser a lanterna. Ela simplesmente tem a gradação de iluminação. Então a fonte disse, não, e se eu diminuir bem muito essa luz que existe aqui e for me experienciar, como eu vou me sentir? Com quais experiências que eu posso viver? Ah, não, eu vou agora me experienciar com a luz bem alta que eu sou, bem próxima que eu sou. Aí eu venho como Jesus. Aí eu venho como Buda. Então, ela está vivendo as infinitas possibilidades. Imagina que nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo e ninguém é igual a ninguém. Você vê um gêmeo vitelino, ele nasce, é uma única célula, o zigoto é uma célula única. Vai nascer 2 pessoas, daquela única célula, elas não são iguais. Pois é, gente, eu sou gêmea, tá? Quem não sabe. Pois é, e aí o que acontece? A fonte está se experienciando através da gente. Só que para essa fonte vir, então primeiro ela não poderia lembrar que ela é fonte, porque senão ela não ia experienciar as infinitas possibilidades. Segundo, para ela vir para aqui, como matéria, como ser humano, ela precisava ter uma identidade, uma individualidade, porque se ela é consciência, se ela é tudo, é todos, imagina, a gente chegar aqui, eu sou a árvore, eu sou a planta, eu sou o ar. Ela precisava ter um senso de individualidade para poder viver uma experiência como um indivíduo Camila. E esse senso de identidade e de individualidade é a que a gente chama de ego. O ego, ele não é o nosso inimigo. O ego é um professor. O ego é o nosso meio de se identificar com a experiência. Então, eu sou Camila, eu sou a filha de Ronaldo, a filha de Cecília, para eu me enxergar como um indivíduo e poder viver esse personagem Camila. É o ego. Só que o que acontece? Vamos primeiro por partes. Então, eu precisava ter um ego para ter essa individualidade. Eu precisava ter uma mente. Por quê? Porque o meu cérebro, ele só capta, através dos sentidos, ele só capta ondas de som e de luz. Então, por exemplo, eu estou vendo isso aqui, são ondas de luz que entram aqui, vai para a minha retina, e não tem uma televisão que aparece uma imagem da cenário aqui, não. A mente, ela vai interpretar essas conexões nervosas, elétricas que estão aqui e vai dar um sentido. Então, para dar um sentido, aqui é uma pessoa, aqui é uma sala, eu estou dirigindo o carro. A mente precisava interpretar aquilo que o meu veículo, Camila, através do meu cérebro, ele estava captando. Então, a mente é uma forma da gente interpretar e compreender a experiência. Só que quem é que eu sou? Eu não sou nem a mente, eu nem sou o ego, eu sou o quê? Eu sou a consciência divina. Eu sou a fonte me experienciando nessa realidade. Então, só que o que acontece? Como a gente esqueceu que a gente é a própria fonte se experienciando, aí a gente vai para a nossa família, vai para a igreja, vai para a escola, vai para a sociedade, em que é ensinado para a gente inúmeras crenças. E aí o que acontece? Esse cérebro que a gente vê, ele cria conexões nervosas baseadas naquela crença. Isso é errado, isso é certo, você não pode fazer isso, tem que adorar a Deus, tem um diabo que é do mal, tem não sei o quê. E aí você cria conexões nervosas e a sua mente interpreta a sua experiência de acordo com tudo aquilo que foi ensinado a você. E aí a gente começa a se confundir, a achar que a gente é o ego e que a gente é a mente. E aí eu me apego a esse personagem que eu sou. Eu sou a Camila Paga, que é coronel, que é isso, que é aquilo. E eu me apego ao personagem. Não, porque eu acredito nisso e as minhas convicções, mas foi o que foi ensinado para mim. A fonte, ela é o puro amor incondicional.
A fonte, ela não julga nada. Ela não aquilo é errado, aquilo é certo. Não, aquilo é uma experiência. A história do pecado não existe. Não existe o pecado. Não existe o mal. Não existe o diabo. Por quê? Se só existe uma pura fonte de puro amor incondicional, não tem nada fora da fonte. Entendi. Como é que eu vou ter algo que nasceu aleatoriamente ou que surgiu aleatoriamente? Se a fonte, ela é a fonte, o início, né? Até no cristianismo, que ela é o início, o meio e fim de todas as coisas, que não tinha nada antes nem depois. Então, se ela é o início de tudo, se ela é a fonte de tudo, como é que tem um mal, ou um diabo, ou uma força contrária, um poder que está indo contra e contra ela mesma? Então, interessante o ponto de vista da Camila, e eu gosto muito de conversar sobre isso. Estou aqui assim, ó, imensa, absorvendo cada coisa que ela está falando, gente. Mas me diga uma coisa, Camila, como é que a gente encararia entidades, consciências também, a própria fonte? Aí o que acontece? Muitas consciências são frequências, né? São frequências que se identificaram com a experiência. Elas se apegaram tanto ao personagem que elas viveram na experiência, que elas acham que elas são aquilo. Entendi. Porque o que acontece? A fonte, ela disse, eu vou lá me experienciar. Né? Quando a gente diz aquele plano de alma, é a própria fonte que diminui um pouco a frequência dela. Pronto, eu quero viver a experiência. Eu vou viver a experiência lá como a Camila, como assim, não sei o quê. E eu estou disposta a conhecer o que é a dualidade, como deve ser você estar entre, né, a densidade e a luz. Eu quero me experienciar, eu quero viver essa experiência. E aí ela vem pra cá e se esquece que ela era a própria frequência da luz, que era a própria frequência da fonte. Então quando ela vem pra cá, e aí eu começo a me pegar, não, porque eu tenho carro, eu sou aqui, eu tenho meu marido e ele é tudo pra mim. E aí eu vibro tão na frequência da experiência e do personagem, que quando eu tiro o corpo, eu tiro o ego, eu tiro a mente, eu não consigo voltar a minha frequência para me reintegrar com quem realmente eu sou, porque eu estou na frequência ainda aqui. Entendi. Da experiência que eu vivi. Entendi. Como é que a gente explicaria, dentro da sua visão, as vidas passadas, as vidas paralelas, né, as dimensões? Perfeito, porque imagina, os estelares. Isso, porque se a fonte ela quer se experienciar de todas as formas possíveis, ela não vai se experienciar em Sirius, em Arctúrios, nessa terra que vibra na terceira, na terra que vibra na quarta, na terra que vibra na cinco, são as dimensões. Nas dimensões. Eu vou ser a Camila que foi bombeira, a Camila que não foi bombeira. Ou seja, são as infinitas possibilidades. A fonte, para ela ter todas as informações, ela está vivendo as infinitas possibilidades. Mas não tem nada fora da fonte. Ela está em tudo e ela é tudo. E ela está experienciando todas as coisas, em todas as dimensões e em todas as realidades. Então quer dizer, Camila, que quando a gente hoje se fala muito, inclusive eu falo muito sobre fractais de alma. Quando eu digo assim, numa vida passada, fractais da fonte. Fractais da fonte. Da fonte, tudo veio da fonte. Então, se esses fractais, vida passada, não existe as vidas passadas, tudo está acontecendo agora no mesmo tempo. Paralelamente. Então, o que acontece? Aí vamos lá, vou dar um exemplo. Ninguém é igual no digital, ninguém vibra exatamente na mesma frequência do outro. A gente tem uma assinatura digital. As linhas do tempo, elas estão acontecendo agora, certo? Cada pensamento, cada sentimento que eu tenho, ele vai influenciar na minha vibração. Sim. Essas linhas do tempo, elas estão acontecendo. Então, vamos dizer que de repente eu tenho uma raiva aqui, né? Eu chego aqui, derrubo o copo, cai tudo, que porcaria, sei o que, eu já mudei a minha frequência, eu já pulei para uma linha do tempo, eu já entrei numa linha do tempo em que a frequência, ela já está mais densa. Eu também tenho uma escolha de dizer, não, besteira, só foi água, limpo aqui, tá tudo maravilhoso, gratidão, eu já fui para uma frequência diferente. Sim. Então, na verdade, a gente está pulando de linha do tempo a cada momento, a cada respiração, a cada decisão que a gente tem, a cada sentimento, a cada pensamento, a gente está vivendo uma linha do tempo que a gente escolhe viver. É verdade. Então, quando
quando a gente vê assim, né, os mestres da sexualidade são frequências da fonte, porque a fonte diz, eu quero me experienciar sendo uma frequência que vai ajudar a humanidade de tal forma. Eu quero ser uma frequência que vai ajudar a humanidade de tal forma. E aí a gente, ela é uma energia, aquilo, ela não é um ser, ela é uma energia, mas ela toma uma forma para que a gente, a nossa mente, possa interpretar aquilo com alguém que a gente identifica. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre a ayahuasca. A ayahuasca, ela é uma frequência, né, que vem da fonte, que é a própria fonte, se experienciando como uma ferramenta para ajudar a humanidade a lembrar quem ela é. É a biotecnologia ancestral. Diria que ela faz com que você saia da matriz. Eu vou explicar como é que a ayahuasca trabalha. Então, o que acontece? A ayahuasca, ela surgiu em vários povos que não se comunicavam entre si. Tem estudos e pesquisas científicas que mostram que ela surgiu em vários povos distintos que não tinham comunicação entre si, e da mesma forma eles consagravam a medicina. O próprio Hélio Couto deu um exemplo sobre isso, não foi, dos macacos? Exatamente. Então o que acontece? Lá nos povos originários, a ayahuasca, eles chamam ela de abuela. Por quê? Porque é aquela imagem da senhora, da anciã, da madrecita. Lá no Peru, eles veem aquela anciã como aquela senhora sábia que todo mundo procura conselho, aquela mulher que é a curandeira, que acolhe, que cura, a benzedeira. Já nos povos originários do Brasil, ela tem uma aparência de mãe, de madrecita, né? Daquela que é a mãe, que acolhe, que cuida, que ensina. Então, vou dar o exemplo do Rex. Rex teve o primeiro contato dele, né, assim, com a ayahuasca lá nos povos Shipibo, no Peru, os povos originários do Peru. Então, qual foi a forma que a frequência da ayahuasca apareceu para o Rex? Na forma da abuela. Porque era onde fazia sentido aquele lugar. Da mesma forma, para os indígenas, não faria sentido ela aparecer com uma frequência, uma aparência de uma indígena do Peru, de uma senhora, que não é a mesma coisa, né? Quando, por exemplo, a pessoa que é da Umbanda, a pessoa que é de... Então, aquela frequência, ela toma uma forma que aquilo vai se identificar. Imagina para os povos africanos aparecer um mestre Saint-Germain, ou um mestre Astaxerã, azul, que não ia ter identificação com eles. Então, ali é uma mesma frequência, ela só toma uma forma para que aquela pessoa se identifique e tenha confiança e tenha conexão com aquilo. Então, mas tudo são frequências divinas, é como diz, um é o gelo, outro é a água, outro é o vapor, um vibra mais rápido, mas tudo é a própria fonte se experienciando das mais diversas formas. E aí, como é que a fonte criou tudo isso? De uma forma que porque assim, ela tem a natureza da fonte a se experienciar para obter mais informações e continuar se expandindo. Mas é como a gente, por que é que eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero viver as inúmeras experiências, eu quero viajar? Porque a gente é a fonte, a gente tem a mesma natureza da fonte. Só que todas as experiências que a gente tem, a gente quer voltar para casa. A gente quer ter um lar, a gente quer ter um lugar da gente. Então a fonte também, a fonte diz, eu vou lá, vou viver a experiência, eu vou ser aquele personagem, mas depois eu vou voltar para ser quem eu sou, me integrar com quem eu sou. E ela deixou as pistas aqui para que a gente lembrasse disso, né? E quais são essas pistas? São as nossas relações e as situações que a gente vive. Tudo isso é pista para a gente lembrar quem a gente é. Como assim? Se é a fonte se relacionando com a fonte, é a fonte ensinada a se relacionando com a fonte Camila, nós estamos espelhando uns aos outros. O espelho, gente, olha o espelho. Então vamos lá. Geralmente são três coisas que o outro, as relações, as situações querem nos mostrar. Geralmente a gente consegue resumir esses três. Uma, ela vai espelhar alguma coisa que está em você e que você precisa trabalhar em você. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito autoritária. Toda do meu jeito, a última palavra é minha, tem que ser do jeito que eu quero. Aí eu tenho uma filha desse jeito, ou eu pego um chefe desse jeito, ou eu arrumo meu marido desse jeito. E aí eu olhar no outro aquilo
me causa um repúdio, que me causa incômodo, é para eu olhar para mim e dizer, poxa, eu sou igualzinha. Quando eu aprender a trabalhar isso em mim, eu vou aprender a lidar com o outro. Ah, Camila, eu tenho vivido essa experiência e entendi dessa forma que você falou, que eu entendi que o outro me machuca é o que existe dentro de mim. E que eu preciso olhar para mim e trabalhar você em mim. Trabalhar porque ninguém muda ninguém, eu só consigo mudar o que está em mim. Isso. Outra forma também que pode estar nos espelhando é alguma virtude, alguma habilidade que a gente vai desenvolver. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que guarda rancor. Eu tenho dificuldade de perdoar. Como é que eu vou praticar o perdão? Com alguém me fazendo mal. Alguém precisa me fazer mal para eu poder trabalhar o perdão. Tem que ser assim. E aí, então todas as nossas habilidades que precisam ser desenvolvidas, a gente, fonte com fonte, vão se atrair, vão vibrar, né? Por exemplo, no trabalho com violência contra a mulher. Sim. Então, muitas vezes, aquela mulher ela não tem autoestima baixa, não se ama o suficiente, não se valoriza, e termina entrando numa relação em que ela está vibrando aquilo, ela vai frequenciar alguém que vai mostrar exatamente isso. Ela não vai amá-la, não vai valorizar, até ela olhar para mim, para ela mesma dizer, eu não quero mais isso para mim, eu não mereço isso, eu me amo acima de tudo. Né? Lógico, não estou dizendo que a culpa é da mulher, mas é que a gente não vai mudar o outro, a gente precisa trabalhar na gente, o que é que a gente pode mudar para não estar mais nessa situação. E em último grau, né, que foi o próprio Jesus que ensinou, é a gente praticar o amor incondicional. Então, aquela pessoa que sempre faz as coisas erradas, aquela pessoa que sempre decepciona, uma pessoa que sabe fazer e que você não tem mais o que fazer, é amar incondicionalmente. E aí outra compreensão que eu tive nessa minha experiência é o seguinte: como é que Jesus ia mostrar pra gente o que era o amor incondicional? Se quando Jesus estivesse aqui, todo mundo ficasse, Jesus, você é lindo, a gente ama, nosso mestre, nosso rei. Ele precisava que alguém fizesse o que a gente julga de pior que um ser humano pode passar. Ser torturado, ser humilhado, cuspir na cara, agredido, pendurou numa cruz. Quando ele fez o pior que a gente possa ver que alguém fez, o que foi que Jesus disse? Perdoai, porque não sabem o que fazem. Então, ali Jesus queria mostrar como é o amor incondicional. Então, aquelas pessoas que fizeram aquilo com Jesus, elas também eram a fonte, a serviço da fonte. Porque para mostrar o que é o amor incondicional, tinha que alguém fazer mal a Jesus. Eles não são do mal, eles não eram diabo. Eles eram a própria fonte, no plano da fonte de nos mostrar isso. Então, as pessoas que estão fazendo as coisas que a gente acha que elas é mal, elas não estão fazendo mal a gente, elas são a própria fonte, a serviço da fonte para nos ajudar. E isso aconteceu comigo. Quando eu terminei essa minha cerimônia, que eu tive toda essa compreensão, né? Eu tinha entrado na cerimônia ainda com dor, com sofrimento, com mágoa, com decepção. Quando eu integrei tudo isso, a minha vontade era agarrar a pessoa que fez aquilo comigo. Eu disse, gratidão, 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 porque se eu não tivesse praticado o amor incondicional com essa pessoa, eu não teria entrado na frequência da fonte e não teria compreendido tudo que eu compreendi. Gente, que grandiosidade. Olha, eu tô assim, ela fala, eu tô sentindo a emoção em mim. Então eu tô com vontade de chorar de novo. Só a chorona. Porque é uma energia que a Camila passa. Quando a gente tem esse encontro mesmo com a fonte, a energia que a gente sente é uma coisa assim surreal. E ela tá passando para mim essa elevação de vibração de frequência, né, que tá sendo assim para mim, tá sendo impactante. E eu tô assim, eu estou impactada, eu tô realmente admirada. E aí, assim, amiga, eu saí da cerimônia, acabou a cerimônia, assim, você não sabe o que aconteceu. A Elis, que tava conduzindo, eu disse, eu entendi tudo, meu Deus, eu não acredito, gratidão. Eu tava tão emocionada, mas eu tava tão feliz que eu nem conseguia chorar de emoção. Sim, sim. E assim, foi algo assim incrível, porque assim, eu tive toda a compreensão, eu vi que não existe o mal, não existem dois poderes, um do poder do bem, outro das trevas contra outro. Tudo
é a fonte, se experienciando de várias formas, mas aquilo é só o filme, só são aqueles personagens. No final, a gente se integra e volta todo mundo a ser o que é. É só se lembrar. É só se lembrar. E como é que eu me lembro? Quando eu entro na frequência da fonte. E qual é a frequência da fonte? É o puro amor. Resumindo tudo, porque existe todo esse sofrimento, essas dores, porque a gente esqueceu que a gente é e a gente não está praticando aquilo que Jesus, que Buda, que Krishna, que Gandhi ensinou, que é o amor. Isso é uma resposta tão simples. É simples. Mas ao mesmo tempo, Camila, o que você, se hoje você recebesse um grupo, inclusive eu vou pedir a você aqui que você faça isso, para que o pessoal que acompanha a gente faça essa experiência. O que você faria se viesse um grupo de 5 pessoas para você, Camila? Eu quero ter essa experiência que você teve com a fonte. Aí você vai dizer, mas você é a própria fonte? Sim, mas eu quero sentir o que você sentiu, eu quero viver o processo de retornar e entender. Sim, então, é como eu disse, até chegar aqui não é o caminho de flores não, porque você vai ter que olhar para si, você vai ter que passar por cima muitas vezes dos seus sentimentos de dor, de mágoa, de decepção, de julgamento, e você vai ter que se despir disso, você vai ter que desapegar do seu personagem, entendeu? Então hoje eu vejo assim, eu não sou esse corpo, eu não sou essa Camila, eu não sou a minha profissão, eu não sou as coisas que eu faço, eu só sou a fonte vivendo essa experiência maravilhosa aqui como ser humano. E se eu sofri um acidente e arrancar a perna, eu não sou essa perna, eu continuo sendo a fonte, ó, aqui. A fonte, ela observa tudo com amor. A fonte é o eu sou. É o eu sou. É o eu sou. A fonte é o eu sou. O que é que eu sou? Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. O que é que eu sou? Eu sou a própria fonte. O meu eu superior. É tudo a fonte. Era isso que eu queria que a Camila falasse. O eu sou é a fonte, para vocês entenderem isso. E aí o que é que acontece? Amiga, quando a gente vive a nossa experiência aqui na Terra, a gente vive diversas crenças, diversos traumas, bloqueios. Vamos agora para a parte da física quântica, que integra isso. Então vamos lá. Eu vim aqui com uma consciência divina, precisei ter uma mente, precisei ter um ego para me identificar, precisei ter um corpo físico para viver essa experiência. E aí eu vou para a escola, vou para a igreja, vou para a minha casa, para a sociedade, começo, é assim, assado. O meu cérebro vai criando todas as conexões e acreditando que é tudo aquilo, certo? Eu acredito naquilo. E eu posso falar porque eu passei sendo quase 20 anos evangélica e construí a minha vida, meu casamento, meus filhos para a escola bíblica, naquelas crenças, achando que era aquilo. E aí a gente começa a entender que a gente não acha essas crenças, e nem sempre porque a gente acreditou nisso, aquilo é a única verdade. A gente precisa estar aberto. Então, a primeira coisa, se a pessoa chegasse para mim, eu quero viver essa experiência, eu quero lembrar quem eu sou. Então, primeiro, você tem que estar aberto para entender que o mundo, o universo, Deus, ela vai além das nossas crenças. Então, você primeiro está aberto, né? Segundo, todas as experiências que a gente vive, ela cria frequências no nosso campo. Meu pai me abandonou, tem lá aquela frequência de mágoa, de rejeição. Eu tive um marido que me traiu, tem lá aquela frequência de mágoa, de rejeição. Eu tenho muito problema com escassez, eu não consigo pagar minhas contas, então eu tenho aquela frequência de preocupação. Eu acredito que tem um diabo que está aí tentando prejudicar a minha vida. Eu tenho aquela frequência do medo. Todas essas frequências que estão no meu campo, elas são frequências mais densas. Como eu disse, ela vibra numa velocidade mais baixa. Como eu sou a própria fonte, a consciência divina, a vibração da consciência divina é a do puro amor. Quando eu deixo no meu campo frequências mais densas que puxam a minha frequência, a minha vibração do meu campo para baixo, para ficar mais lenta, eu tenho mais dificuldade de entrar na frequência, na vibração do puro amor incondicional. E o que é a ayahuasca? A ayahuasca, ela é um espelho também, é a biotecnologia ancestral, que ela é um espelho. Ela vai dar forma
para todas essas frequências que estão no seu campo, inclusive coisas que você não lembra, tipo assim, eu fui abusada quando era criança, mas o meu cérebro, para me proteger, bloqueou essa experiência, bloqueou essa memória, mas ela está lá. Então eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas, eu tenho dificuldade de confiar, eu tenho dificuldade com a imagem masculina, só que eu não sei que é por causa disso, mas ela impacta a minha vida de alguma forma, porque ela está lá no meu inconsciente. Então, o que acontece? Tudo que está no seu campo, com uma frequência mais densa, que lhe atrapalha de você entrar nessa frequência do puro amor condicional, na frequência divina, que é quando você se integra com quem realmente você é, a ayahuasca vai lhe mostrar. Ela vai lhe dar uma forma para aquilo. Então, durante a experiência com a ayahuasca, você vai ver situações, se você sofreu um abuso, de trauma, de quando você foi abandonada, você, a sua criança chorando lá, que ninguém acolhia ela. Então não é tão simples, porque às vezes você não está preparado para lidar com isso. E o pós, a integração após a cerimônia, ela é importantíssima. Você tem um suporte a quem vai lhe ajudar a integrar aquilo tudo, lhe conduzir através de treino sistêmico, de terapia. Lógico que alguém que entenda como é que a medicina funciona, porque não adianta eu ir para uma cerimônia ayahuasca, ver tudo isso e com a terapeuta comum que não conhece nada sobre isso, ela vai dizer, oxe, essa onda disso, você estava viajando, isso foi uma droga e tal, entendeu? Então tem que ser alguém que tenha um conhecimento sobre como a medicina age e de tenha uma experiência, uma expertise para lhe dar um suporte. Então, isso fez toda a diferença para o meu processo, né? Então, a ayahuasca, ela vai trazer à tona. Então, a gente sempre tem algo que a gente precisa trabalhar na gente. Como eu vim nessa frequência, nessa prática de estar praticando o amor incondicional, e eu estava vibrando nessa frequência, quando eu consagrei a medicina, ela mostrou exatamente a frequência do que eu estava, que era do amor. E aí foi quando eu integrei tudo isso. Então, além, né, voltando à sua pergunta, então, primeiro a gente tem que estar aberto para entender, conhecer mais que o mundo, que Deus, que o universo, ele vai além das nossas crenças. Segundo, a gente tem que estar preparado para olhar para dentro de nós. É muito fácil a gente culpar o outro, acusar o outro, porque eu estou assim, porque parte do governo, porque é muito imposto, por isso que eu estou lisa, porque eu estou com raiva, porque o meu chefe me passou para trás, porque o meu vizinho me atrapalhou, porque o meu amigo de trabalho me boicotou. É muito fácil a gente buscar jogar para tudo a responsabilidade ou a culpa. Então a gente tem que estar disposto a olhar para a gente. O que é que eu preciso trabalhar dentro de mim para que tudo isso não me afete mais? O que é que está fazendo eu me conectar com essa realidade? Então você tem que estar disposto a olhar para si. Então, Camila, é muito interessante você dizer isso, porque tem muitas pessoas que vêm justamente no meu consultório atrás dessa resposta, né? Sinara, eu preciso me encontrar. Eu digo, não da forma da experiência que você passou, porque eu não passei por essa experiência linda que a Camila passou, né? Mas eu digo sempre o seguinte, o caminho é sempre olhar para dentro, né? E existem essas ferramentas, como a biotecnologia, que é a ayahuasca, que faz você olhar para dentro. Isso, porque assim, não é que você só vai conseguir isso com a ayahuasca. A minha experiência é com a ayahuasca. É uma ferramenta. Exatamente. Você pode fazer isso com meditação, você pode fazer com terapia, você pode fazer com hipnose. Então, tem várias ferramentas, né? A ayahuasca é porque em uma noite você trabalha coisas que você, em um ano, é que nem uma casa. Eu posso construir aqui um muro. Eu posso pegar só com a minha mão, mexer a água com a areia, fazer o cimento, pegar o tijolo com a mão, botar o cimento, botar um tijolo em cima do outro, construir um muro. Como eu posso pegar uma ferramenta, uma máquina de fazer o cimento, uma espátula, uma lixa, o que eu ia fazer em 10 dias, eu vou fazer em 2 horas. Então, aquilo acelera o seu processo. Então, as ferramentas, né? Então, quando você usa uma ferramenta, você facilita e acelera aquele processo. Então, é isso que a ayahuasca faz. Porque se permite, né? Porque você se permite, porque você buscou aquilo, você quis, você escolheu fazer aquilo. Então, é você estar aberta, né? E estar disposta a encarar aquilo. E muitas vezes não é fácil você identificar o que é que está dentro de você. E aí é quando entra a consciência. É a gente saber diferenciar o que é a consciência e o que é a mente. Então, como é que eu vou saber
saber se aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo, que eu estou fazendo, vem da minha mente ou da minha consciência. Porque quando a gente entende que a gente é consciência, o que é a consciência? É a consciência divina. É a pura energia do amor. Tem alguma coisa que a gente imaginando assim, o cosmos, essa energia toda do amor, da fonte, teria alguma coisa que eu pudesse fazer contra essa energia que ia abalar ou atingir essa energia? Não. Ah, eu vou dar uma facada na fonte. Não. Eu vou esculhambar a fonte. A fonte, oh, meu Deus. Tem qualquer coisa que eu possa fazer contra a fonte que vai atingir ela? Não. Assim é a nossa consciência. A nossa consciência não tem nada que ninguém faça comigo que vá me atingir, porque eu sou a consciência, eu não sou esse corpo, eu não sou esse personagem, eu não sou essa mente. A consciência, ela só observa tudo com amor. Ela recebe tudo com amor. Ela compreende tudo com amor. E ela expressa tudo com amor. É assim que a consciência faz. Gente, eu tô emocionada. Coisa mais linda. Se eu observo qualquer coisa e eu tenho qualquer sentimento diferente de amor, se eu tenho qualquer sentimento de julgamento, se eu tenho sentimento de mágoa, de tristeza, qualquer coisa que é diferente do amor, eu não estou olhando com os olhos da consciência, eu estou olhando com a minha mente. Se eu recebo qualquer coisa com repulsa, com raiva, com ódio, qualquer coisa diferente do amor, eu estou recebendo pela mente, não pela consciência. Então, se eu tenho uma decisão que eu tenho que tomar e aquela decisão está me trazendo angústia, está me trazendo dor, não é a consciência, é a mente. E o medo? O que é o medo? O medo, ele é um sinal da consciência que está lhe mostrando que você está desalinhada, a sua mente com a sua consciência. Porque quando a gente está alinhado, porque a gente vê com a mente e com o corpo, mas a gente não é a mente e não o corpo. A mente e o corpo é a serviço da consciência. Quem conduz é a consciência. Então, a decisão que eu tenho que tomar é pela consciência. Então, se alguém falou comigo, eu estou no trânsito, a pessoa passou na minha frente e me esculhambou, não sei o quê, aí eu vou responder. Se o que eu for responder for qualquer coisa diferente do amor, eu estou respondendo pela mente. E aí eu respiro, eu faço silêncio. A consciência está só observando o amor. Ah, meu amado, vai na paz. Vá com Deus. Vá com Deus. Vá com Deus. Não é que eu sou Deus, todo mundo é Deus. Vá com Deus. Então vá com Deus. Vá com quem você é. Vá com a sua consciência divina. Que a sua consciência divina lhe guie. Então ela vai observar tudo com amor. Qualquer impulso que a gente tem, então o silêncio ele é importantíssimo para a gente conseguir discernir o que vem da mente e o que vem da consciência. Então, antes de qualquer decisão, antes de qualquer reação, isso não é fácil. Por quê? Porque é nosso cérebro, as nossas conexões nervosas, elas estão condicionadas a reagir daquela determinada forma, porque foi a mente que conduziu tudo a minha vida, a vida toda, porque eu não sabia que eu era consciência. Então, isso é o que está na presença. Isso é estar na presença. A gente tem que estar presente, a gente tem que estar no aqui e agora. O que é na presença? Na presença da consciência. Só a consciência é a consciência que conduz. E a mente segue o que a consciência está direcionando. E isso vai mudar totalmente a nossa vida. Porque é na vibração do amor. Então, se eu tiver qualquer decisão, se eu tiver qualquer reação, se eu tiver qualquer sentimento diferente do amor, é a mente. Então, a mente não é nossa inimiga. Ela simplesmente é que ela foi ensinada e condicionada a vida toda a seguir aquelas crenças e tudo que a gente aprendeu. A gente só tem que reprogramar ela a obedecer aquilo que a consciência conduz. A nossa mente, o nosso corpo e o nosso ego. Gente, que é lindo. Diga-se, não é linda? Coisa linda, amiga. Coisa linda de Gente, esse processo que a Camila viveu, está vivenciando hoje, de entender quem ela é, né, aqui nessa realidade, quem todos nós somos, não foi uma coisa de um dia para a noite. Ela falou aqui, né, demorou, são processos, né, são processos. Então, eu quero perguntar uma coisa a você, Camila. Se eu dissesse a você hoje, o que você poderia fazer, uma dinâmica que venha de forma muito espontânea, que a gente pudesse fazer agora,
onde a gente pudesse ter essa integração rápida com o que você falou, com a fonte. Então, é a nossa prática a cada respiração. Vamos Eu fazer. acordei. Vamos fazer? Eu tô desafiando ela, vamos fazer. Eu acordei, certo? Eu acabei de acordar. Tá. Qual é o meu primeiro pensamento ou o meu primeiro sentimento? Eita, tenho uma conta para pagar, eu tenho um trabalho para fazer, isso aqui. Tudo isso vem da consciência? Não. Vem da mente. Então eu acordei, eu já vou selecionar qual é o pensamento e o sentimento que eu vou ter. Vai vir, vai. Eu não vou impedir da mente ter pensamento, mas não é meu pensamento. São os pensamentos, são ondas que estão no campo e elas vão passar, mas é uma onda. Ela vai vir, eu vou me lembrar, eita, tem que pagar a conta. Mas agora eu estou acordando, tendo mais uma oportunidade de viver essa experiência aqui enquanto Camila, porque daqui a pouco eu vou voltar para a fonte, eu não vou poder comer bolo de chocolate, eu não vou poder tomar banho de mar, eu não vou poder namorar, eu não vou poder fazer nada disso. Então, gratidão, porque estou mais um dia podendo ter essa experiência divina e sagrada que é estar aqui na matéria, sentir tudo que eu estou sentindo. E aí, a cada respiração, eu estou tomando banho, o que é que eu estou pensando? Aí é o que a gente está na presença. Eu estou aqui tomando banho, eu estou tomando banho, eu estou tomando banho. Estou aqui limpando meu corpo físico, minhas energias, me preparando para um dia maravilhoso. Estar na presença da consciência. Onde eu estou, é o que eu repito, onde eu estou é onde eu estou. Sim. Se eu estou aqui, a minha consciência está aqui. Se eu dou um passo, a minha consciência está porque é a minha consciência que agora conduz tudo na minha vida. Então é a gente olhar, é a gente se colocar nessa posição de observador. Observar os pensamentos, observar os sentimentos, observar os comportamentos e perceber qual é o alinhamento que isso traz. É com a mente ou é com a consciência? O que é que eu escolho? Eu escolho a consciência ou escolho a mente? Então, quando a gente escolhe a mente que está programada com tudo que a gente aprendeu, que a gente viveu, a gente fica em desalinhamento. Então, é por isso que a nossa vida fica desalinhada em várias áreas. Relacionamentos, área financeira, área profissional. Por quê? Porque a gente é um ser único, a gente é a consciência. E a mente é para estar a serviço da consciência. Então, quando a gente começa a praticar e fazer tudo com amor, tudo, cada palavra, cada sorriso, cada garfada, ai que maravilha, ter meu almocinho, tudo na frequência do amor. E aí, quando a gente começar a praticar isso, a gente vai criar novas conexões nervosas, a gente vai criar um novo campo, a gente vai harmonizar aquelas frequências de densidade que estão na gente. E aí a gente vai se integrar com o que realmente é, que a gente é, que é a fonte de todo amor. Linda! Gente, eu estou assim, banhada pelo amor incondicional. Gratidão. Gratidão pela presença da Camila, que trouxe, reavivou em nós, né? Para quem não sabia, agora está sabendo o que é, né? O eu sou. Né? A Camila explicou muito bem a experiência dela e como, Camila, as pessoas que estão assistindo podem buscar isso. Elas também têm que buscar a ayahuasca. Onde ela poderia encontrar a ayahuasca aqui em Maceió? Aonde? Como elas poderiam viver também esse processo? Eu sempre digo que a gente, quando a gente sente esse chamado, isso é do natural do ser humano, por quê? Porque como a gente veio esquecido que a gente era fonte, todo ser humano tem como esse vazio. Tem uma busca, a gente diz assim, nós estamos buscando. O que é que a gente está buscando? Foi essa pistazinha que a fonte deixou dentro de cada um da gente, para a gente buscar essas pistas para lembrar que a gente é. Então esse vazio que a gente sente, essa busca, essa incompletude, esses questionamentos existenciais, foi justamente o gostinho que a fonte deixou para que a gente buscasse essa pista. E tudo que eu estou falando aqui, ela pode ser a forma de ver diferente, mas ela está posta há milhares de anos de que o caminho, a trilhazinha, os pedacinhos de pão que ficou no trilho do caminho, é o amor. É o amor, praticar o amor dele. E aí,
eu sempre digo, essa busca ela é mais forte do que a gente, né? Da gente buscar, e a gente está sempre buscando. Eu digo hoje que eu não busco mais nada, porque eu já compreendi que eu tenho que compreender, já cheguei, eu só quero experienciar essa maravilha que é estar podendo aqui na frequência do amor, na frequência de quem eu sou. O eu sou. O eu sou. O eu sou. E como eu disse, existem várias formas hoje, né? Assim, a ayahuasca ela se iniciou nos povos originários, os povos indígenas, e aí teve o mestre Irineu, que era um seringueiro, que vivia na Amazônia, conheceu a ayahuasca e trouxe, criou algumas religiões, essas foram se expandindo. Tem algumas religiões que usam a ayahuasca, né? Eu, particularmente, pelas minhas experiências e por tudo que eu conheci, hoje eu não ressoo mais com religião, como eu já disse, assim, para mim, a fonte, ela, né, não tem como a gente botar ela dentro de caixinhas. E, assim, eu conheci aqui em Maceió, através da Aldeia Verde, que eles trazem representantes dos povos originários que fazem aqui cerimônia. E eu também estou indo fazer o curso, né? E mês que vem eu estou indo para o Instituto Rex Thomas, vamos passar lá. Eu e meu companheiro vamos passar lá 9 dias fazendo o curso, para que a gente, porque eu nunca pensei, né, em conduzir cerimônia e servir a ayahuasca, mas quando eu vivi essa experiência, né, amiga, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam disso, as pessoas precisam lembrar quem elas são. E a partir daí eu disse, eu preciso me preparar para ajudar outras pessoas a chegar nesse ponto. Então é por isso que eu tenho feito vários cursos. A gente tem ido sempre para São Paulo, fui agora recentemente para aprender a participar de um feitio, de produzir a medicina, foi algo sublime. E aí, mês que vem, a gente está indo fazer esse curso para que a gente possa conduzir a cerimônia, né? Eu acho que vai fazer servir a medicina para outras pessoas e que outras pessoas, quem sentiu chamado, né? Porque a abuela, a madre, ela chama quem sentiu chamado de se permitir viver essa experiência e se reconectar com o seu verdadeiro eu sou. Que lindo, gente! Teremos aqui, futuramente, não muito longe, né? Uma xamã, né? Minha gente, olha só. A vida é isso, tá? A gente não vem aqui para ser engessado numa situação só. Né? Como Camila falou, né? Todos nós somos parte da consciência, vivemos experiências. Mas estamos aqui para evoluir, para mudar, né? E buscar melhoria, né? Tal qual a consciência mesmo quer viver novas experiências. Então, é muito interessante que aquelas pessoas que estiverem assistindo esse vídeo parem para fazer esse movimento para dentro, independente que seja através da ayahuasca, meditação, hipnose, mas faça esse movimento para dentro. Porque chegamos num determinado momento, que a gente não pode mais estar postergando isso. Perdendo tempo. Perdendo um tempo precioso. Precioso, porque quando a gente lembra quem é, a vida é outra. Então vamos lembrar logo, porque a nossa realidade muda. Tudo muda. Tudo muda. Vocês entendem o que ela está dizendo? A dimensão disso é a paz que você sente, sabe? A paz que você sente em compreender isso e não olhar as coisas com julgamento. E você ser realmente inatingível, porque você é a consciência, não tem nada que lhe atinja, não tem nada que ninguém possa fazer contra você. Porque não tem ninguém fazendo nada contra ninguém, tá todo mundo só se experienciando. Exato. Então, assim, a paz que a gente sente e o amor de poder realmente amar as pessoas, independente que a aparência das atitudes delas seja uma aparência do mal, mas é só a forma que ela está se experienciando, ela continua sendo a fonte. E aí a gente ama porque a gente é a própria fonte, então não existe outro. Nossa. Somos todos um só. É se despir mesmo, gente. É se despir. Ela fala isso, eu fico tentando buscar em mim como eu poderia praticar o que ela está me dizendo. E vejo várias limitações em mim. Ela fala e eu digo, nossa, como eu poderia praticar isso aqui, no todo? Será que eu consigo?
É nessa pergunta, será que eu consigo? Que a gente vai atrás das ferramentas de quem pode ajudar. Exatamente. Né? E eu vou dizer, Camila, quando você fizer esse curso, eu vou atrás de você. Nem se preocupe, que eu já vou deixar na lista. Gente, estou muito feliz com esse momento, com essa entrevista, que eu queria mesmo que a Camila viesse aqui contar a experiência dela. O que eu queria era isso, para ela mostrar para as pessoas o processo que ela viveu e que qualquer pessoa pode viver esse processo de encontro com o eu sou, com a própria fonte, e entender quem você é, entender que você pode mudar a sua própria realidade. Então, assim, eu realizei hoje um sonho, né? O meu eu sou, né? A fonte em mim co-criou essa realidade de trazer a Camila, porque para mim a Camila é um mito, tá, gente? Inclusive eu citei isso na postagem, um mito, Camila Paiva. Ela não sabe ainda disso, talvez até ache que é brincadeira, mas ela é um mito. A Camila, ela quebrou vários paradigmas, ela abriu portas onde não tinha porta, ela mostrou coisas que precisavam ser mostradas, faladas, e inspira pessoas até hoje. Num ciclo totalmente diferente, né? No patamar lá de cima da cobertura. Eu estou em outro ciclo e as pessoas até assim, né? Pela minha profissão. Não entendem. Tudo que a gente tem de uma profissão, né, de ser militar, sou bombeira militar, e, né, que tinha tantas regras tão rígidas e tantas. E aí, hoje as pessoas me veem Camila falando de ayahuasca, Camila falando de espiritualidade, falando de expansão da consciência. Tipo, é como se fosse o oposto, mas não é, tudo se completa, Tudo né? se completa. Tudo se completa. E isso é tão perfeito que eu só trabalho, né, até de 31 de julho, está esse mês. Nossa! Porque eu estou entrando já para licença, para ir para reserva. Você vê como tudo fosse, né? Para que cada ciclo se inicie. Exatamente, para que cada ciclo se inicie, outro ciclo precisa se encerrar. E tenho certeza que todo novo ciclo é melhor do que o que já passou. Isso é lindo. Camila, você tem planos para o futuro, agora que você está fechando o ciclo com o bombeiro militar? Então, o meu propósito, né, os meus planos é trabalhar justamente para ajudar essas pessoas que precisam de suporte. O nosso planeta está passando por uma fase de transição, de elevação de frequência, de expansão da consciência, e muitas coisas vão acontecer, muitas pessoas estão precisando, estão sedentas, as consciências estão, lembra, eu tô aqui, sabe? As consciências estão aí, eu tô aqui, olha pra mim, lembra que você sou eu. E eu estou à disposição para poder ajudar as pessoas a lembrarem, assim como eu lembrei, né, que foi a experiência mais incrível e indescritível na minha vida. Então, é o meu novo propósito, estar a serviço. Você está viajando quando para São Paulo? Dia 7 de agosto. Olha só, gente. Camila viaja dia 7 de agosto. Vai passar quantos dias? 11 dias. 11 dias lá no Instituto Rex Thomas, se formando uma xamã. Eu não vou deixar. Você quer que eu deixe o seu link aqui, o seu contato aqui, ou deixo para deixar depois? Pode falar pelo Instagram. Pelo Instagram. Gente, vou deixar para vocês falarem com a Camila, mas quando ela retornar, se ela já está assim, a própria fonte integrada aqui, linda, maravilhosa, quando ela retornar, ela vai estar totalmente preparada para fazer um lindo trabalho e a missão dela, que a gente não tem só uma missão, só uma experiência, a gente tem várias experiências aqui, várias missões. Ela vai vir com isso para ajudar todo mundo que queira, que se abra, se permita a conhecer a própria fonte através da ayahuasca. Arrou. Gratidão, Camila. Gratidão, meu Você amor. É uma sublime deusa. Somos todos deuses, somos Gratidão, todos. gente. Estamos Gratidão. finalizando. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.